E uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: o que é que eu lhe posso fazer? Diga-me o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles traziam a ela os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda o vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais nenhum vaso. Então, o azeite parou. Veio, portanto, ela e o fez saber ao homem de Deus. Ele respondeu: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Podem tomar os seus assentos. Nesta noite, a palavra que Deus pôs no meu coração é sobre o que fazer quando estamos em tempos de crise. E eu acredito ser importante tratar deste tema esta noite, porque todos nós experimentamos dificuldades, todos nós experimentamos aflições, todos nós experimentamos angústia. É um erro quando se prega que a vida cristã é um mar de rosas. É um equívoco quando se diz que a vida cristã é uma abundância só. Nós não encontramos nenhuma base bíblica para pregar isso. O próprio Jesus foi muito claro quando disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E às vezes nós fazemos um acréscimo, colocamos lá: e vós vencereis. Esse acréscimo é nosso. E aí alguém pode perguntar: mas e aí, não está implícito que nós vamos vencer? Não é preciso, porque Jesus já venceu o mundo por nós. Quando ele diz eu venci o mundo, ele já assume para si que ele venceu o mundo em nosso lugar. Mas, como eu estava dizendo, crises fazem parte da nossa história. Para ser justo esta noite, se eu perguntasse a cada um dos que aqui estão, certamente cada um diria: pastor, teve uma época da minha vida que eu passei pelo vale da sombra da morte. A única coisa que nós não podemos fazer é construir uma casa do vale da sombra da morte e passar a morar ali. Porque tem pessoas que parecem que gostam tanto do vale da sombra da morte que constroem lá uma casa e passam o resto da vida lá. Mas a Bíblia diz que o vale da sombra da morte é para ser atravessado com Jesus, porque a vitória está no outro lado. Mas passar por ele é um processo pelo qual nós todos podemos estar sujeitos. E a história que eu li trata exatamente disso. De uma mulher que enfrentava uma crise sem precedentes na sua vida.
E se nós formos olhar a história do ponto de vista da Bíblia, essa mulher era para ser uma mulher, digamos, próspera, era para ser uma mulher sem nenhum tipo de problema, era para ser uma mulher, quem sabe, dentro desse... Ela deveria ser uma mulher com essas qualidades, porque diz a Bíblia que ela era esposa de um dos filhos dos profetas. Diz a Bíblia que o seu marido era temente a Deus, era fiel, era dedicado. Diz a Bíblia que ele tinha uma responsabilidade muito séria. A escola de profetas naquela época era muito comum entre os judeus, era uma forma de se preparar as pessoas que faziam a intermediação entre Deus e o povo. Lembra que essa era a maneira de Deus falar ao povo. Israel vivia um governo teocrático e as escolas tinham essa função. Então esse cidadão, ele era alguém com extrema qualidade do ponto de vista espiritual, sem nenhuma mancha em sua história. Só que a Bíblia diz que de repente ele morreu. E quando eu digo de repente, eu posso presumir isso, porque tudo me leva a crer que era uma morte inesperada. Era uma morte não prevista. O que é uma morte não prevista? É aquela em que o cidadão está de saúde, não tem nada que possa denotar que ele vai morrer e de repente vem a notícia: morreu. A impressão que nós temos é essa. Por quê? Porque diz a Bíblia que ele deixou a sua esposa cheia de dívidas. Quando alguém está para morrer, quando alguém está já com aquela previsão, né? Pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a 2 meses, você começa a preparar as coisas. Você começa a pagar as contas, vai descobrir aonde está o seguro de vida e essas coisas todas, para deixar tudo organizadinho para sua esposa, o seu esposo tocar a vida. Eu me lembro que eu fiz isso há 4 anos antes de passar por uma cirurgia, e eu não tinha a expectativa se voltaria da cirurgia ou não, e aí deixei tudo preparado nas mãos de minha esposa para que ela tocasse o barco depois. Mas graças a Deus que ela não precisou, eu estou aqui hoje, dando glória a Deus. Amém. Mas morte imprevidente é aquela que pega todo mundo de surpresa, e às vezes você não tem dinheiro nem para pagar o funeral. Não é verdade? Você tem que deixar lá 3 ou 4 cheques predatados quando a funerária aceita, ou de repente corre para a igreja ou para a caixa funerária da igreja, se é que tem algumas igrejas que tem, ou vai lá para aquela que o senhor trabalhou, a SAP, não é verdade? Por quê? Porque é imprevisto, não se esperava, e a impressão que nós temos aqui em relação a essa mulher é exatamente isso, que ela não esperava. Foram dívidas tão grandes que os credores, vejam bem o tamanho da dívida, os credores vieram, pegaram os seus 2 filhos para levá-los para que eles fossem trabalhar e pagar a dívida. Eles se tornariam escravos no lugar da dívida. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que o fato de você servir a Deus, isso não isenta você de enfrentar crise. Isso não isenta você de passar pelas tempestades. Isso não isenta você de passar pelo sofrimento. Agora, há uma diferença entre você passar pela crise sozinho e você passar pela crise com Jesus. Essa é a grande diferença. Porque, como diz aquele velho corinho que nós cantávamos quando crianças, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E aí eu vou dizer aqui o que eu li esses dias aí nas redes virtuais. É melhor você passar uma tempestade com Cristo dormindo no barco do que passar uma tempestade, passar um mar bonançoso, tranquilo, com o diabo remando o barco. E tem gente que está no mar
no mar bonançoso, tranquilo, mas quem está remando é o diabo. Então eu prefiro Cristo dormindo, porque com Cristo no barco a vitória é certa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa é a diferença. Mas aí vem o drama. O que fazer numa hora difícil como essa? E aí vem a segunda lição que eu gostaria de compartilhar com você esta noite. Quando estamos em crise, nós temos que procurar a resposta no lugar certo. A crise às vezes nos faz perder o senso crítico, de pensar, de raciocinar sobre o que fazer. E costuma-se dizer que a pior hora para você tomar decisões é quando você está sob violenta emoção. E a emoção vem de muitas maneiras, mas a crise é uma das maneiras de trazer essa emoção que sobrecarrega a alma, que traz um peso no seu coração, perturba. Você fica ansioso e na ansiedade você se precipita. E ao se precipitar, você às vezes torna o problema ainda pior do que era antes. E numa hora como essa, as pessoas também têm aquela mania de ficar batendo de porta em porta. Sem querer aqui discutir qualquer outra coisa, mas as pessoas vão na oração de não sei quem, vão na igreja porque lá tem os grandes milagres, vão na profeta ou no profeta tal, porque querem ouvir Deus falar, e de repente as vozes são tão confusas e tão embaralhadas. Você ouve uma coisa aqui, ouve outra coisa ali, e você fica num mato sem cachorro. Afinal, que voz ouvir? Deixe-me dizer nesta noite, nessa hora, vá para os pés de Jesus. É o melhor lugar para você ficar. É o lugar onde você vai encontrar a resposta certa. É o lugar onde Deus vai lhe dar o caminho. Eu não estou dizendo que é fácil passar pela crise, não estou dizendo que é fácil passar pela angústia, não estou dizendo que é fácil você enfrentar a tempestade. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, eu sei que há momentos que você parece que vai perder a força, há momentos que parece que você vai naufragar, mas quando você está com Jesus, não há força do inferno que possa derrotar você. Você vai passar, vai vencer, vai chegar no outro lado e vai ver o sol brilhar outra vez na sua vida. Glória a Deus. A mulher fez o que ela tinha que fazer. Ela foi para o profeta, o líder, o responsável pela escola de profetas. Ela foi para Eliseu e contou a história. Olha, estou numa linguagem moderna, não é? Estou empipinada. Eu estou com um abacaxi para descascar e não sei o que fazer. Vieram os predadores, levaram os meus 2 filhos. Se fosse hoje, essa mulher estaria no SPC. Vocês conhecem a SPC aqui? Conhecem? Como é que é a sigla? É Serviço de Proteção ao Crédito. Protege coisa nenhuma. Se você estiver devendo, você não pode fazer crédito. É serviço para evitar que você tenha crédito quando você está devendo. Mas no céu você pode dever, porque Jesus já pagou por você. E o crédito você tem lá na conta de Deus. Se fosse hoje, essa mulher estaria no Serasa, não podia nem passar cheque. O que mais que tem aí de órgãos de proteção ao crédito? Além do Serasa, do SPC, são esses 2? Tem algum outro? Ah, como é que é? Como é que é o negócio? Fala aqui. Tipo para o testado, contra até para casamento. É tanta coisa que diz que é para proteger o crédito, mas quando você precisa do crédito, não tem, porque você está devendo. Eu pergunto, quando é que você precisa de crédito? Quando está devendo. Não é quando você está devendo? Para pagar o que você está devendo? Quando você tem dinheiro, não precisa de crédito. Mas as coisas funcionam assim.
assim que essa mulher seria encarada se ela vivesse hoje. E credor, irmãos, não tem compaixão. Eu não sei se alguém aqui já caiu na mão de agiota. Se caiu, dê graças a Deus que Deus libertou você. E se está na mão do agiota, essa é uma noite de libertação para você. Porque agiota é o pior tipo de gente que existe. Porque o dinheiro dele não é um dinheiro contabilizado. O dinheiro dele não é um dinheiro legal. Então, se você deve, ele não tem como usar os meios legais para cobrar você. Então, como é que ele me cobra? Ele me cobra me fazendo a ameaça. E de repente, alguns até morrem porque não conseguem pagar. E é a maneira deles imporem respeito e imporem o padrão que eles querem impor. E cobram aqueles juros altíssimos. Então, se você está nessa crise hoje, é noite de o Senhor libertar você da mão do agiota. Porque o agiota só faz oprimir. O agiota só faz levar você para o buraco. Mas Jesus levanta você do buraco. Glória a Deus. Ela chega, conta a sua história ao profeta. E o profeta faz uma pergunta: o que é que você tem em casa? E aí temos a terceira lição. Quando nós entramos em pânico, quando nós ficamos sob violenta emoção, nós não conseguimos enxergar as coisas que temos. Às vezes a solução está ali do lado, está ali perto de você, e você não enxerga, você não vê. Porque às vezes nós estamos, aqui houve um milagre, aqui houve uma manifestação sobrenatural de Deus, mas essa manifestação, ela foi a partir de algo, não foi do nada. É óbvio que Deus pode fazer as coisas do nada. A lógica de Deus é essa. A nossa lógica depende de algo para você fazer as coisas funcionarem. Deus não. Deus fez o universo do nada Ele pode fazer qualquer coisa. Mas neste caso aqui, o milagre foi a partir de alguma coisa que aquela mulher não conseguia enxergar. E às vezes, irmãos, nós estamos assim. E quando nós buscamos ao Senhor, é para que a nossa mente clareie sobre tudo, para que a emoção seja amainada, o nosso coração seja tranquilizado, para que a gente possa ver a saída que de repente estaria ao nosso lado. De repente está ali perto e você não está vendo. Qual era a saída dela? Ela responde: lá em casa não tem nada. A não ser o que? Quem se lembra? Uma pequena botija de azeite. Tem azeite aqui, pastor? Tem? Essa aqui é pequeníssima. Lá provavelmente era um pouco maior do que essa. Uma botija um pouco maior do que essa pode pagar uma dívida de uma mulher cujos filhos foram levados como escravos por causa do débito que ela tinha em razão da morte do seu marido? Pode pagar? Sim ou não? Claro que não. Você não vê possibilidade alguma nisso aqui. Você deve 10 mil e só tem R$1, pode pagar? Sim ou não? E quem é sério, quem tem responsabilidade, fica em pânico com isso. Porque quer honrar o seu nome. E essa mulher queria honrar o seu nome. O que é que tu tens em casa? Não tem nada, só tem uma botija de azeite. Pois ali estava a solução do seu problema. E a lição que eu quero aplicar a você nesta noite é que, às vezes, você está numa crise e você está esperando, digamos, uma resposta de um raio que vai cair do céu, de uma solução que vai vir assim trazida por um anjo, aquele anjo bonitão, né? Aquele anjo com aquelas asas compridas, e de repente a solução ela está ali pertinho de você, numa barrinha de chocolate, ou numa vasilha de azeite, ou vai estar ali, e é dali que vai sair a resposta de Deus para a sua vida. É dali que vai sair a solução para o seu problema. Glória a Deus. Deus é um Deus de grandes coisas, mas Deus trabalha
em relação a diferentes milagres, você vai perceber que todos eles começaram a partir de coisas pequenas. O mar vermelho foi aberto como um cajado, né? Os pães foram multiplicados. Não foi porque alguém foi na padaria e encomendou lá uma grande quantidade de pães. Não, foram 5 pães e 2 peixinhos. Meu irmão, se eu estivesse lá, eu iria sair de lá incrédulo. 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 20 mil pessoas, contando com as mulheres e as crianças, eram 5 mil homens, se multiplica, 20 mil pessoas. Não tem possibilidade, irmãos, na mão de Deus. Deus faz o milagre. E eu quero dizer para você nesta noite, o milagre está na sua casa. O milagre pode estar lá na sua prateleira. O milagre pode estar lá no seu banheiro. O milagre pode estar lá na sua cozinha. O milagre pode estar lá no seu computador. O milagre pode estar lá naquele lugar escondidinho numa coisa que você nunca deu valor. É ali que está o seu milagre. É ali que está a resposta de Deus para você. Então primeiro chegue-se ao Senhor e diga: Senhor, clareia minha mente, limpa minha mente, abra minha mente e deixa eu ver, Senhor, o seu milagre. E de onde o milagre vai sair? Como é que as coisas vão acontecer? Aí entra outro ponto que eu quero chamar a atenção. O profeta disse a ela: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. E o detalhe que os pregadores chamam a atenção: vasos cheios. Certo? Não. Vazios. Foi isso que ele disse? Vazios. Vasos vazios. Vamos repetir? Vasos vazios. Isso com o seu irmão à sua esquerda e diga para ele: vasos vazios. Vasos cheios não podem ser enchidos. Já estão cheios. Tem gente que vem para a presença de Deus, mas quer determinar o que Deus tem que fazer e como Ele tem que fazer, ou seja, bem cheio de si. Na presença de Deus, nós temos de nos esvaziar, nos despir, limpar o nosso coração, vasos vazios, para que a glória de Deus se manifeste e haja através da nossa vida. Mas o interessante aqui, irmãos, é que o profeta ensina a essa mulher a buscar a ajuda do seu vizinho. E a lição que eu aprendo é que na hora de crise, além de você ir aos pés de Jesus, você tem que compartilhar isso com seus amigos. Você tem que colocar diante deles, porque de repente vai ser um desses amigos que Deus vai usar. Não é que você vai chegar para eles no sentido de chorar, ligar, no sentido de reclamar, porque isso não é próprio de um cristão. Ficar reclamando, ficar resmungando, ficar dizendo a coisa está ruim, a coisa está preta, a coisa está não sei o quê, e não sei o quê. Mas é dizer: olha, eu estou numa crise, mas eu tenho certeza que eu vou chegar lá. Aleluia! Eu tenho certeza que eu vou virar. É você estar como aquela mulher, ainda na mesma época do profeta Eliseu, como aquela mulher que recebeu um filho que ela não pediu, e o filho morre. E de repente ela vai ao encontro do profeta, e mesmo com o filho morto, o profeta lhe pergunta: está tudo bem? E ela diz: está tudo bem, mas eu estou morrendo. Estou na crise, mas está tudo bem, porque Deus está comigo. Estou na prova, mas está tudo bem, porque o Senhor está comigo. E eu não estou preocupado com a reputação que alguém fará de mim, com o que vão pensar a meu respeito. O que me importa é o que Deus pensa de mim e como está a minha relação com Deus. Então,
perdeu, não. Não há perdedores em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Há derrotados na igreja do Senhor. Diga para o seu irmão ou para a sua irmã: não há derrotados na igreja do Senhor. Aqui não é lugar de derrota, aqui é lugar só de vitória. Mas ela compartilhou os vasos vazios. Eu imagino a confusão que foi na redondeza, não é? Para que isso? O profeta não disse para ela dizer para o que era, simplesmente peça. Busca a solidariedade, ou seja, compartilhe o que você está vivendo. Mas não tente dizer o que Deus vai fazer. Não tente projetar o modo como Deus vai fazer. Deus é um Deus ilimitado. Deus é um Deus uniforme. Deus age de uma maneira comigo e age de outra maneira com o Renato. Deus age de uma maneira com o pastor Rinaldi e de outra maneira com o pastor Gelson. Deus não tem um jeito só de fazer as coisas. Graças a Deus por isso. Deus é criativo. Deus faz de uma maneira com um e de outra maneira com o outro, exatamente para que o nome dele seja glorificado e todos entendam que foi Deus quem fez. Foi Deus quem agiu. A resposta veio de lá. A resposta não veio de homem. Eu me lembro de uma crise que eu passei. E eu me determinei com a minha esposa de tomar um caminho. Tomamos aquele caminho. E ao final da história, Deus agiu de uma outra forma, sobrenatural. É uma coisa, inclusive, muito complicada de se contar como experiência, porque as pessoas acham que Deus tem que fazer do mesmo modo. Mas depois que passou o momento em que eu tentei aquele caminho que eu mencionei agora há pouco, eu fiquei com o coração entristecido mesmo, Deus tendo respondido a oração de maneira sobrenatural, porque o caminho que eu busquei foi frustrado. E eu fiquei triste. Eu fiquei assim meio ressentido. Poxa Deus, eu pensava que ia funcionar desse jeito, não funcionou. Aí Deus falou comigo: olha, se funcionasse daquele jeito, você ia dizer que foi você que conseguiu. Se funcionasse daquele jeito, você ia dizer: olha, eu sou bom, eu consegui a saída por aqui. Então eu não fiz do seu jeito para você entender que quem fez. É Deus quem faz! É Deus quem opera! É Deus quem executa! O querer e o efetuar é de Deus! E a glória é também de Deus! Aleluia! Glória a Deus! É verdade. Outra coisa que aprendemos aqui: o profeta chega para a mulher e diz a ela: depois disso, você entra e faz o que? Fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Qual é a lição que eu aprendo nesse momento, quando estamos em tempos de... A lição que eu aprendo é a seguinte: fecha a porta. Pastor, mas o que é fechar a porta? Não fique contando os seus sonhos. Busca ajuda, mas não fique contando os seus sonhos. Não fique contando como é que você acha que as coisas vão acontecer. Não fique contando aquilo que você projeta ou que o Espírito Santo já está projetando na sua mente. Sabe por quê? Porque o diabo está ali na esquina, pronto para lhe dar uma rasteira. Infelizmente também o diabo usa as pessoas que não interessam a elas o nosso progresso, não interessa a elas o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento,
E você começa a contar, e dali a pouco aquilo que você projetava, aquela pessoa já está fazendo no seu lugar, porque ela roubou o seu sonho, ela roubou a sua ideia, ela roubou aquilo que você projetou. Então, sonhos é entre você e Deus. Ah, mas José contou e Deus usou aquele caminho difícil para ele chegar lá. Não importa, Deus tem só a sua maneira de agir, mas José foi precipitado. Feche a porta do seu coração. Não seja, isso vale para o homem e para a mulher, viu? Não é nenhuma palavra machista. Não seja Maria faladeira. Meu Deus. Não seja Gandinha. Conhece essa palavra, Gandinha? Isso é para homem e para mulher, porque tem homem que acha que só mulher é Gandinha. E eu conheço uns homens aí que gostam de uma fofoca, gostam de falar da vida alheia, gostam de copiar projetos dos outros, gostam de dizer Deus me deu quando Deus não me deu coisa nenhuma. Deus deu ao outro e está dizendo que foi Deus que me deu. Eu conheço muitos deles. Então guarde no seu coração, porque na hora certa esses projetos se tornarão realidade para a glória de Deus. Eu estou com 60 anos, pastor. Já estou contando, já viu? Falta aí, estamos em novembro, né? Dezembro, janeiro. E eu e o pastor Rinaldo, a gente sabe a idade do outro e a data de aniversário desde quando a gente era moleque, né? Ele faz em 11 de fevereiro e eu faço em 3 de fevereiro, só que ele é um ano mais velho, né? Ele faz 61 e eu faço 60. Eu quero dizer para você que eu não perdi o ano, não, viu? Eu não estou afunilando a vida, não. Eu não estou sem perspectiva, não. Eu sempre tenho dito, eu quero trabalhar até o último minuto. E quando eu der o meu último suspiro, eu quero estar trabalhando para servir o Senhor. Então hoje, com 59 anos, eu tenho sonhos. Eu tenho projetos. Eu tenho visões de coisas que eu espero que Deus torne realidade. De repente eu não vou nem conseguir concretizá-las de maneira plena, mas eu vou deixá-las como semente e outros vão dar continuidade. Mas eu tenho sonhos, mas tem sonhos que eu não posso falar, eu não posso contar, porque infelizmente, irmãos, tem gente que está doida para chegar e botar o pezinho aqui e você tropeçar e cair. Entre no quarto, fecha a porta, fecha a porta, em nome de Jesus. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta em nome de Jesus. E conte só para ele. E pegue a botija de azeite. Aí você, aqui foi de um jeito, aí você vai calcular, vai pensar, e de repente vai ser sobrenatural também. Eu posso fazer assim, eu posso fazer assim. Ou você acha que esse lugar aqui não foi resultado de sonho que Deus colocou no coração do pastor Rinaldo? Eu acompanhei aquele mundo. Não muito de perto, mas estive com ele lá umas 2 ou 3 vezes, não sei quanto anos. E quem esteve com ele se lembra. Acabou. O desejo dele era voltar para a vida material. Não tem mais saída, não tem mais solução. Mas o sonho estava lá dentro. Chegou a voltar para o volante do caminhão, mas o projeto estava lá. Você pode dar glória a Deus por isso. Você pode aplaudir ao Senhor nesta noite. É possível que naquela hora alguém estivesse rindo, alguém estivesse zombando, alguém estivesse dizendo, está vendo, não deu certo, não funcionou, mas eu volto a dizer, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Ninguém. Glória a Deus. E a glória desta casa é maior do que a glória. Você pode dizer isso para o seu irmão?
a sua esquerda, a sua direita, a glória desta casa é maior do que a glória da primeira casa. E sinta a glória de Deus neste lugar. Agradeça a Deus por este lugar, por este ambiente, por este espaço. Aleluia. Você vem lá de longe, no ônibus ou no carro ou a pé, e você vê lá de longe a placa, Igreja Assembleia de Deus da Cascata do Imbuí. Não tem quem não veja. Lá ficava escondido. Sonhos de Deus. E de repente ele não contou para ninguém. Mas Deus foi trazendo esses sonhos à realidade. E hoje nós podemos estar aqui reunidos e agradecendo a Deus e ordenando esses obreiros. Por quê? Porque talvez lá no seu quarto começou a pensar, começou a esquadrinhar. O Espírito Santo foi falando, o Espírito Santo foi abrindo a porta, o Espírito Santo mostrando o caminho num lugar que pode ser alugado, e o Espírito Santo foi agindo, e hoje nós estamos aqui bendizendo ao Reino dos Reis e Senhor dos Senhores. Fecha. E ela começou a encher, e foi enchendo. Eu já vou para o fim, não quero me demorar. Foi enchendo, e pondo a parte, como o profeta orientou. E de repente, todos os vasos estavam cheios. E a mãe pediu a um dos filhos: olha, me traz aí de novo um último vaso aí pelo menos, mas não tem mais vaso. E aí o azeite parou. E aqui eu quero ir para a última lição. O que fez a mulher? Ela voltou ao homem. Ela voltou aos pés de Jesus. Talvez se fosse eu estou sendo muito franco. Eu sou uma pessoa que eu gosto de tratar as coisas com franqueza. Eu não gosto que as pessoas me olhem como um ser perfeito, que as pessoas me olhem como se eu fosse invadir. Eu sou fraco, sou frágil, tenho meus defeitos, tenho minhas fragilidades, tenho minhas dificuldades, tenho as minhas dores. Sou tão humano quanto vocês são. Talvez se fosse eu, no mesmo dia, eu ia, sabe para onde? Eu ia lá para Sangara festejar. Sangara é aquele restaurante famoso ali, só vai gente rica, né? Alguém já foi a Sangara? Para você ver, né? Para você ir na Sangara, você tem que gastar, você e sua esposa, uns R$300. Ei, não dá? Né? R$350. Eu ia para lá, para Sangara e festejar. Tem gente que está recebendo a resposta de Deus, e ao invés de voltar para Deus e dizer: o que é que eu